Fala pessoal, meu nome é Júlia Kozuka Micali, eu tenho 20 anos, eu faço jornalismo aqui na Universidade de São Caetano, inclusive eu estou aqui na universidade agora. Hoje eu vim aqui nesse vídeo contar um pouco para vocês sobre as minhas experiências acadêmicas e profissionais, para ver se ajuda vocês nesse período de escolha de faculdade, de entrada para o mercado, que querendo ou não é um período muito difícil e truculento da nossa vida, né? Quando a gente é adolescente é uma decisão que a gente toma muito jovem e que muda as coisas pro resto da nossa vida. Então eu vim aqui trazer um pouco do que eu passei para ver se ajuda a clarear as ideias de vocês e talvez até achar uns possíveis jornalistas da vida. Bom, eu descobri que eu queria fazer jornalismo muito nova. Durante o tempo do ensino médio eu mudei de opinião algumas vezes, eu achava que eu queria outros cursos, mas eu sempre acabava voltando para a escolha do jornalismo. Eu sempre gostei muito de me comunicar, sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever e eu percebi que eu tinha afinidade com a profissão. Mas assim, quando eu estava no terceiro ano, eu fiz colégio singular, o sistema Ângulo, que é um sistema bem conhecido por aprovar muitos estudantes em faculdades federais e estaduais. E assim como esses estudantes, eu também queria passar numa federal e numa estadual. E eu comecei a pesquisar, nota de corte, me inscrever para os vestibulares e eu fiquei naquele nervosismo, naquela pilha de nervos antes de prestar as faculdades, de fazer as provas, de fazer o Enem e etc. Porque eu também queria fazer uma faculdade que não era paga, né? Eu nunca tive a melhor condição financeira que eu pudesse escolher qualquer faculdade que eu queria, a mais cara de todas, porque não era a minha realidade. Então, eu também queria fazer parte das pessoas que escreviam USP na testa e etc. Só que eu comecei a perceber que não eram todas as faculdades federais e estaduais que tinham a opção do curso de jornalismo. Alguns eram longe de onde eu morava e eu não sabia se eu queria me mudar, se eu estava pronta para viver uma experiência de mudança. Então, eu fui visitar a faculdade de Casper Líbero, que é uma faculdade que fica bem na Avenida Paulista, fica junto com o prédio da Gazeta. E quando eu conheci aquele lugar, eu sabia que era lá que eu queria estudar. Para mim era o sonho estudar lá e tentar um estágio na Gazeta e ficar perto da minha área profissional desde bem cedo, desde o comecinho da faculdade, porque sempre foi isso que eu quis, ingressar no mercado cedo. Eu até prestei o vestibular, passei e, enfim, fui bem, mas a mensalidade era um absurdo para mim. Contando o transporte ainda e alimentação, eu sabia que não ia dar certo, que eu não ia conseguir concluir a faculdade pagando toda aquela grana por mês. E assim, eu fiquei muito triste que eu não poderia cursar Casper Líbero na época, foi um baque, eu chorei bastante. Também fiquei triste porque eu não tinha passado em nenhuma das faculdades como a USP que eu queria. Eu fiquei muito triste, foi muito difícil assim pra mim. Mas aí eu conversei bastante com os meus familiares, conversei bastante com os meus amigos. E aí meu pai me falou uma frase que me marcou muito, sabe? Ele falou: Júlia, você sabe por que o Neymar foi pro Paris Saint-Germain? E aí eu falei: não, pai, não sei. Aí ele falou: porque no Paris Saint-Germain o Neymar é o craque, ele é o cara. E no Barcelona ele competia com o Messi. E aí eu fiquei pensando naquilo, é uma analogia até um pouco esquisita, mas se for parar pra pensar é muito verdade. Às vezes a gente quer fazer a melhor faculdade, porque a gente quer ter no nosso currículo o nome daquela faculdade, mas aí a gente tem que competir com outros milhares de alunos que são muito bons, que estão ali porque passaram no vestibular concorrido ou porque tem uma bolsa boa, enfim. E quando você está numa faculdade que não é a melhor do Brasil, você consegue se destacar melhor, você consegue estudar e se esforçar e mostrar que você pode ser o primeiro da turma, sabe? E aí, desde então, esse foi o meu foco. Eu estudei bastante, me esforcei e desde o primeiro semestre eu comecei a procurar estágio e etc. Mesmo sabendo que algumas empresas não pegam estagiário no primeiro semestre, eu fui muito atrás. Quando eu comecei a fazer faculdade, meus pais não colocaram a pressão do tipo, você vai ter que pagar a faculdade, mas eu queria tirar esse peso das costas deles. Então eu fui procurar um emprego, comecei trabalhando numa pastelaria, eu limpava chão, eu fritava pastel, fazia caldo de cana, o que precisava para poder pagar minhas primeiras mensalidades. E só que aí eu percebi que aquilo não era pra mim
e eu comecei a tentar em paralelo outras coisas. Aqui na faculdade a gente tem uma agência de jornalismo, hoje em dia é uma agência integrada, e eu comecei a ficar no pé do professor responsável, né, pela agência, para eu conseguir um estágio aqui dentro. E assim, eles nem aceitavam pessoas no primeiro semestre, mas mesmo assim eu fiquei atrás dele e continuei mandando e-mail e tal, e aí eu consegui agendar uma prova para ver se eu conseguiria entrar. Aí eu fiz a prova, passei, enfim, só que ele me falou que eu iria entrar não como monitora já ganhando a bolsa, eu ia entrar como uma vaga provisória e quando alguém saísse eu poderia virar bolsista. E aí eu falei, não, eu topo, não tem problema. Aí vai 2 dicas valiosas para vocês. A primeira dica é não tenham vergonha de trabalhar de graça, sabe? Porque as empresas valorizam muito no currículo quando você faz algum tipo de trabalho social, algum tipo de trabalho que você queira somente a experiência e não o dinheiro que aquilo tem para te oferecer. Isso é muito valioso no currículo. Eu sei que às vezes a gente precisa do dinheiro, mas infelizmente a gente tem que passar por algumas coisas assim. E a segunda dica é, tenham um bom relacionamento com os professores de vocês. Mostrem que vocês são alunos esforçados, que vocês correm atrás, que vocês prestam atenção, sabe? Isso faz toda a diferença. Porque quando uma empresa tem uma vaga, ela vai perguntar para o seu professor, porque o gestor já trabalhou com o seu professor há muitos anos atrás, e ele vai falar, tem algum aluno bom por aí, alguém que se encaixe nessa vaga, e o seu professor vai lembrar de você. Então, se tiver trabalho de pesquisa científica, iniciação científica na sua faculdade, você tiver um tempo livre de tarde, se inscreva, faça essas atividades, porque além de valer para o currículo, vale com o seu professor e ele vai saber que você está apto para uma vaga mais para frente e ele vai saber que você vai dar conta de um trabalho. Ele vai te indicar, isso é muito importante porque aconteceu comigo. Fiquei um tempo na agência da faculdade, e depois eu consegui uma entrevista em um jornal aqui da região do ABC, o Repórter Diário, e fiz a entrevista, a chefe de redação gostou de mim, comecei a trabalhar lá e lá eu fazia um pouco de tudo. Quem está estagiando já na área sabe que o estagiário faz de tudo, que não tem essa, então eu servia desde café até escrever matérias grandes para o impresso, para a revista, ficar na produção de câmera, ficar na edição de vídeo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E assim, quando você faz esses estágios no começo, é bom para você descobrir qual área, qual vertente da sua profissão você gosta mais. Então, quando eu trabalhei aqui na agência, eu descobri que eu gostava muito de rádio. Então, talvez seja uma área que eu volte a explorar lá na frente. E eu também descobri que eu gostava muito de edição de vídeo, que também talvez seja útil para eu fazer algum curso depois, ou dar continuidade nessa parte da minha carreira. Então, é muito importante vocês descobrirem o que vocês têm aptidão, o que vocês gostam de fazer dentro da profissão de vocês. É para você se conhecer como profissional, sabe? E aí eu fiquei 1 ano e meio no jornal, até eu ver uma oportunidade de participar e representar a Volkswagen no Salão do Automóvel. Eu me inscrevi achando que não ia dar em nada e no fim deu. Eu fui chamada, fazia as etapas do processo seletivo paralelo ao meu trabalho no jornal e à faculdade e eu fui passando essas dinâmicas em grupo, entrevista em inglês, prova de raciocínio lógico, isso é muito comum de empresa grande fazer. E aí eu fui passando e quando vi eu fui uma das aprovadas. E eu decidi que eu ia conciliar os dois porque era muito cedo para eu sair do jornal e talvez eu não tivesse aprendido tudo que eu queria ainda. Então eu fui conciliando os dois. Eu fazia 4 horas de estágio na Volks, 6 no jornal e fazia a faculdade de noite. Foi um período bem corrido. Eu levava a marmita para almoço e para janta, ficava o dia inteiro fora de casa, saía muito cedo, voltava muito tarde. E eu falo que no meu caso valeu a pena porque o salão foi muito importante para eu conseguir o estágio que eu tô agora, que é dentro de assuntos corporativos e relações com a imprensa, comunicação interna da Volkswagen. Tô gostando muito do que eu faço lá, que eu pude unir 2 coisas que eu gosto muito, que é a minha profissão, que é o jornalismo, com o carro, que é um negócio que eu sempre gostei desde pequena e espero que eu continue dessa forma fazendo o que eu gosto. Então, a outra dica pra vocês eu sei que é muito clichê falar isso e eu sei que todo mundo fala, mas procurem o curso que vocês gostam, sabe?
Não façam nada porque vocês acham que vai dar dinheiro ou porque vocês acham que vai agradar tal ou tal pessoa. Façam porque vocês gostam, sabe? Porque senão não vai dar certo. E não é querendo desanimar ninguém, mas a forma com que você vai entrar pro mercado não vai fluir naturalmente, sabe? Você sempre vai ter que bater mais a cabeça do que o normal para fazer as coisas, porque quando você faz o que você gosta e você tá dentro da área que você gosta, as coisas elas simplesmente fluem. Você vai perceber que o estágio é como se fosse uma faculdade. Então você vai ver na prática como é que as coisas funcionam. E quando você for fazer uma prova, por exemplo, aquele conteúdo já vai estar na sua cabeça. Não é uma coisa que você vai precisar estudar e se matar, assim como a gente tinha milhões de matérias no ensino médio. Porque aquilo já faz parte da sua rotina, do que você quer pra você. Então as coisas vão ser muito naturais. Façam o que vocês gostam. Mesmo que isso demore um pouco para vocês descobrirem o que que vocês tenham que fazer um intercâmbio ou um cursinho para descobrir. No meu caso não foi necessário porque eu já sabia, mas tem gente que ainda não sabe o que quer fazer e é natural, porque com 17 anos, às vezes a gente ainda não tem noção do mundo, sabe? Precisa conhecer um pouco mais as coisas para saber o que a gente quer. Esperem um tempo se for necessário para vocês descobrirem o que vocês gostam de fazer. Antes do que você entrar numa faculdade, fazer um curso que você não gosta e mais pra frente ter que fazer uma transferência, ou ter que começar do começo, enfim, o que também acontece, o que também é super normal, gente. Pelo menos metade das pessoas que eu conheço já passaram por isso, de achar que queria uma coisa e não queria, e depois se realizaram profissionalmente, sabe? Então não tem uma fórmula para passar para vocês, para falar que isso vai dar certo ou que não vai dar certo. Cada um vai perceber que as coisas vão desenrolar de um jeito, sabe? Cada um vai ter suas peculiaridades e particularidades. E não dá para eu falar que o que aconteceu comigo ou com fulano ou com ciclano vai acontecer com todos vocês. Mas é importante que vocês saibam algumas dessas coisinhas que eu falei. Por exemplo, não se martirizem porque vocês não fazem a melhor faculdade que está no primeiro ranking do MEC, sabe? Porque a faculdade, ela é muito do aluno. Isso não é o fim do mundo, sabe? Conta no currículo ter uma boa faculdade? Eu não vou mentir, claro que conta. Mas uma coisa que conta muito mais a experiência profissional, os cursos que vocês fizeram, as coisas que vocês fizeram além, extracurricular, o trabalho, mesmo que não tenha sido na sua área, um negócio próprio da família, essas coisas contam muito também. Então, a experiência profissional vai contar 10 vezes mais do que a faculdade que você fez. Hoje em dia, o mercado quer pessoas preparadas na prática e não só na teoria. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha área, para quem se interessar. No jornalismo a gente tem basicamente duas vertentes principais, que é o jornalista de redação e o assessor de imprensa. Vou explicar basicamente a diferença entre os dois. O jornalista de redação, ele é um prestador de serviço e além de responder à ideologia de um jornal, ele vai responder ao povo. Então, tudo que ele coletar de informação, todo o trabalho que ele fizer vai ser para informar as pessoas. Já o assessor de imprensa, ele é funcionário de uma empresa, ele vai ser contratado e ele vai responder aos interesses da empresa. Então, por exemplo, quando um jornalista de redação precisa de uma fonte, ele precisa de informação sobre uma empresa, ele precisa conversar com algum representante da empresa, quem vai atender ele é o assessor. Então, eles trabalham muito juntos e eles se entendem porque fizeram o mesmo curso, têm a mesma ética de trabalho e eles vão lidar muito um com o outro. Claro que tem outras coisas que o jornalista pode fazer. Hoje em dia, as mídias estão mudando muito, o impresso não está mais tão em alta, os meios digitais estão mais em alta hoje em dia. Tem milhões de coisas hoje que os jornalistas podem fazer, mas basicamente é isso. Então, recapitulando algumas coisinhas, a faculdade é o aluno quem faz, então como você vai se desempenhar depende somente de você. Às vezes o seu professor dá aula em outras faculdades maravilhosas que você gostaria de estudar e você percebe que o ensino é o mesmo. Aquele profissional que está ali na sua frente, ele foi capacitado para te dar uma aula, para te passar aquele conteúdo. Então não subestima a faculdade que você faz, o professor que está na sua frente. Então tenta aproveitar o máximo que você puder,
porque às vezes você tem uma faculdade boa e não sabe. Eu acabei conhecendo pessoas maravilhosas aqui, eu não quero mais fazer transferência, eu descobri que não tem muita relação, ou a profissional que eu vou ser com a faculdade que eu fiz somente, tem relação com outras milhões de características minhas, e também entra aí caráter, disciplina, o jeito com que você conversa com as pessoas, o respeito que você tem pelas pessoas, tudo isso conta numa hora de uma entrevista. Não somente a faculdade que você faz, sabe? E outra coisa, não tenham pressa, não se afobem, cada um tem o seu tempo para as coisas. Às vezes você está surtando porque está no 5º semestre e ainda não conseguiu estágio. Tenha calma, porque uma hora vai chegar a sua vez. Cada um, como eu falei, desenrola de um jeito. Então, não fique colocando a maior pressão do mundo em vocês. Tem gente que se desenvolve bem com pressão, outras pessoas não reagem bem com a pressão. Então, fiquem calmos. Na hora da entrevista, quem já está no meio de trabalho já sabe que esse nervosismo profissional é muito comum quando você vai apresentar um projeto, quando você vai conversar com o superior, isso acontece, mas se você souber lidar com isso, é um nervosismo que é bom, uma adrenalina boa, que às vezes acaba saindo em resultados muito bons. Procurem atividades extracurriculares, procurem fazer cursos online, essas coisas contam bastante também. Eu ainda não fiz a quantidade de cursos que eu gostaria de fazer, mas essas coisas são bem relevantes para o currículo também. E sejam vocês mesmos. Como eu já disse, não tem nenhuma receita de bolo para fazer com que as coisas deem certo. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês vai acabar descobrindo o que gosta e vai acabar fazendo o que gosta. E é importante também saber as prioridades, sabe? Algumas pessoas têm prioridade só estudar. Estudar, então estudar durante todo o período da faculdade e se especializar ao máximo que puder. Outras pessoas já querem trabalhar. Então descubram qual é a prioridade de vocês, o que a área de vocês também dá preferência. Às vezes você quer partir para uma área acadêmica da vida, então você foca nas pesquisas científicas, nas iniciações, e às vezes você quer já logo de cara entrar no mercado. Então descubram o que é prioridade para vocês. Se vocês não passarem numa faculdade federal ou estadual, o mundo não vai acabar. Procurem uma faculdade que tenha a cara de vocês, sabe? Que vocês se adaptem bem. Isso pode acontecer com uma faculdade que você nem imaginava, que você vai conhecer pessoas muito boas, professores muito bons, e aquilo vai te proporcionar empregos muito bons. Então aquela coisa de eu vou para a cidade universitária, ou eu vou viajar e vou morar numa república, que é o sonho de muita gente, também fazia parte do que eu queria para mim, e eu acabei descobrindo que não era nada disso, que era mais a influência do que as pessoas me falavam do que o que eu queria realmente. Então, se você também quiser isso e colocar como foco e conseguir e ir para outro lugar e acabar se dando bem, é muito legal também. Só que cada um é cada um. Não é porque todo mundo faz aquilo que você também tem que fazer. Tem coisas mais importantes do que o nome da faculdade. E essas coisas importantes são também o aluno que você sabe, o colega de classe que você às vezes um colega seu também pode te indicar para uma vaga de emprego. Seja parceiro, seja aquela pessoa prestativa dentro do grupo. A oportunidade ela pode estar onde você menos espera. Não desperdicem, sabe? Façam valer a pena o período de vocês. E para quem está prestando vestibular agora, para quem está nessa fase dos 17, 18, como eu falei, não joga carroça na frente do burro, porque tudo tem seu tempo. Então, às vezes você vai precisar de um tempo mais que os seus colegas para descobrir o que você quer. Às vezes você vai descobrir logo de cara. Cada um, como eu disse. Enfim, pessoal, é isso. Esse foi o meu recado de hoje. Eu vou deixar algum contato meu, algum e-mail, algum WhatsApp, qualquer coisa, para se vocês tiverem qualquer dúvida ou tiver qualquer coisa que eu possa fazer por vocês e que tiver ao meu alcance, com certeza eu vou ajudar. E curtam esse vídeo, compartilhem com os colegas que estão passando por essas mesmas coisas, essa mesma fase. E, enfim, se precisarem, podem me chamar, não tenham vergonha, porque eu também gostaria que alguém tivesse me falado dessas coisas quando eu estava começando. Enfim, então é isso aí. Beijo, pessoal, até mais.